Começando mais um programa Conexão Política, eu tenho aqui ao meu lado Luciano Manini, sócio no Matos e Manini Advogados. Muito obrigado pela tua presença, doutor Luciano. A gente tem vários assuntos hoje para tratar. Obrigado pelo convite, Tobias. Bom dia ou boa tarde, não sei quando é que passa. Às 18 horas, nosso programa é gravado, então às 18 horas de terças e quintas. Tá bem, boa tarde a todos aí, né? Vamos conversar então um pouco. É bacana, a gente tem... O escritório que tu atua tem uma atuação bastante política, né, na área de direito eleitoral. Sim. Né? Então, esses temas que vêm sendo reformulados, especialmente pela nova lei, na Lei 9.096, que foi alterada, né? Exato, foi alterada pela 13.831. Que é bastante recente, né? Bem recente, maio deste ano, E ela trouxe alterações significativas, especialmente em vários temas, com relação à mulher, com relação às doações partidárias, prestações de contas, que são temas que afligem os partidos políticos, os candidatos, especialmente nessa nova eleição que está por vir. Como é que essa nova legislação, essa legislação alterada, vai modificar as próximas eleições? Bom, na verdade, o grande problema dos partidos políticos sempre foi o cumprimento de alguns requisitos formais da lei de prestação de contas, né? Tanto a eleitoral, prestação de contas eleitoral, quanto a prestação de contas partidária. Então, a lei veio para facilitar algumas questões, né? Algumas questões de necessidade, por exemplo, de cumprimento de prestação de contas por um partido pequeno, de órgão provisório, que se chama, né? E que não tinha movimentações e era obrigado a prestar contas para a Justiça Eleitoral. Às vezes não tem absolutamente nenhuma movimentação, mas obrigatoriamente teria então que contratar um advogado, porque é ele que acompanha a prestação de contas, né? Um contador, para fazer uma movimentação ainda, né, vamos dizer, lançamento sem movimento no balanço, etc., para fazer uma prestação de contas muito simplória. Isso é uma prestação de contas sob zero, muitas vezes. Exatamente. Né? Por outro lado, isso também não facilita uma forma de sonegação? Olha, talvez sim, poderia facilitar uma forma de sonegação, mas a bem da verdade, nós sabemos a realidade dos partidos dentro dos municípios. De fato, eles podem ter uma representação muito reduzida, muito reduzida. Às vezes, a sede está numa salinha lá na casa do presidente, né? Algo muito simplório que realmente, então, não tem uma conta de água ou uma conta de luz para pagar. De fato, não tem sequer uma conta bancária. Então, uma das alterações desta lei foi desobrigá-los a prestar contas para a Justiça Eleitoral quando não há movimento, bastando prestar uma informação de que não há movimento, de fato. De qualquer forma, há uma declaração, há uma movimentação nesse sentido. Não fica às escuras também. Sim, mas muito mais simplória, né? Muito mais tranquila para esses partidos que, de fato, não têm estrutura. E as mulheres? Hoje, a gente sabe que existe uma proporção, uma espécie de cota para a participação dela. Como é que funciona o financiamento dessas campanhas em relação a essas cotas também destinadas às mulheres? Sim, nas eleições nós temos, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral adentrou no assunto, acabando por julgar que o financiamento especial, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado FEFC, ele teria que cumprir o mesmo percentual, certo? O mesmo percentual da proporção de participação das mulheres nas candidaturas, certo?
Já o fundo partidário, que é aquele fundo partidário que é utilizado mês a mês por todos os partidos políticos, né? Durante todos os anos, fora das eleições também, certo? O artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos determina em que pode ser gasto esse fundo partidário. Sim. E lá no inciso 5 desse artigo 44 falava que os partidos eram obrigados a dispor de 5% do fundo partidário. Né? 5% para difusão e participação política das mulheres. Certo? Essa lei veio por alterar, então, não em relação a esse percentual, mas veio por abrandar a condenação para quem não cumpriu. Né? Para quem não cumpriu. Se me permite aqui, né, a gente acaba não lembrando da exatamente. redação, né, que é bastante extensa também essa lei, né? Mas, enfim, o que diz assim, que os partidos que não têm observado a aplicação de recursos prevista neste inciso que eu falei, né, nos exercícios anteriores a 2019 e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade. Eles tinham, então, desaprovação de contas e além disso, tinham que acumular o percentual não aplicado no ano anterior para o ano seguinte e mais 50%, vamos dizer, 5% mais 2,5%. Né? Então, acabava que em um ano eu teria que aplicar 12,5% do fundo partidário no ano seguinte, porque eu descumpri o ano passado, certo? E a lei veio alterar para dizer, então, que a não observância no percentual até o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas. Então, deu uma aliviada, né? Sim. Na discussão dessa lei lá no Congresso Nacional, obviamente que algumas frentes feministas, né, criticaram bastante. Criticaram bastante, tiveram o seu voto contra essa alteração da lei, né, por entender que a lei, de certa forma, obrigava os partidos políticos a difundir a política das mulheres e era por isso que elas estavam lá. Né? Sim, sim. E isso, de certa forma, não gera também pensando pelo outro lado, né? Mas não gera uma... Como a gente viu também no início dessas eleições, a utilização do espaço da mulher, do espaço feminino, para desvios, utilização de mulheres laranjas. Sim, exatamente. Olha, com todo respeito às deputadas que defenderam a não aprovação desta lei, eu acredito muito que a questão de oferecer seu nome a um cargo, né, eletivo é do sangue, é da pessoa. Essas mulheres que estavam lá defendendo a sua participação em função desta lei, de fato, não existindo essa lei, também estariam lá. Sim. Né? Porque nós conhecemos, né? São pessoas que nasceram com o viés verve, político. Né? Então, é claro que a lei ajuda. É natural que a lei ajuda, né? Mas a lei, ao mesmo tempo, como você disse, ela pode forçar o partido político a cometer o que já foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal Superior Eleitoral como fraude. Né? Então, eu sou obrigado a dispor de tantas pessoas para cumprir o percentual, sou obrigado a dispor de tantos reais para cumprir percentuais, né? E eu acabo, de certa forma, burlando isso de alguma forma, né? Convidando a tia lá para participar, né? Que nem sabia... Não tinha ideia de como conseguir algum voto. Né? Exatamente. Daí chegava lá no final e disse, olha, você teve 0 votos, você
nem você votou em você, não é? E aí, obviamente, que o julgador vai abrir, né, a análise técnica vai saltar os olhos ali, diz, olha, né, então tá, nós tivemos 30 candidatos aqui. Existe uma aparência de fraude. Pelo menos uma aparência há, né? E a gente viu alguns julgamentos nesse sentido aqui em alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul, e que foram também confirmadas a fraude pelo Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a repercussão de uma decisão dessas no partido? Olha, qual é a consequência de cometer um erro como esse? É crime, né? Fraude. Fraude, exatamente. E aí, se comprovar isso, vai acabar, então, respondendo. Os responsáveis vão responder por esse crime, né? Exclusivamente aquela pessoa que se candidatou ou também os dirigentes do partido respondem? Os dirigentes do partido, principalmente, né? Principalmente. Eu acho que de o forma lado objetiva ou eles têm que ter uma participação objetiva do fato? Não, a responsabilidade nesse caso aqui seria subjetiva, teria que ser comprovada, né? A existência de um dolo. Então, uma verificação de quais foram os dirigentes partidários que participaram daquela decisão, que, né, obviamente que presidente, vice, né, os que estão mais acima nos cargos, quase naturalmente que vão entrar nesse bojo. Exatamente. A candidata que participou, na verdade, eu acho que é o lado mais frágil. Talvez a justiça, neste lado, acaba abrandando um pouco, porque ela foi, de certa forma, usada. Exatamente. Né? Acredito eu, né? Mas, assim, de fato, a gente não vem acompanhando o desdobramento, porque, graças a Deus, Tobias, a gente não teve no nosso escritório, né? Apesar da nossa larga atuação na Justiça Eleitoral, nós não tivemos nenhum episódio nesse sentido que precisamos defender. Até porque isso também é um trabalho anterior, né? de preparação, né? que o escritório precisa fazer, né? com seus clientes, de orientação e evitar esse tipo de contencioso. Né? Nós temos uma grande sorte, digamos assim, na nossa atuação, que de todos os partidos que a gente sempre participa são realmente pessoas muito preocupadas com o cumprimento da lei no seu... estrito sentido. Exatamente, na forma correta, sem cometer fraude, né, e tudo. Como eu disse lá no final daquele outro programa que a gente gravou, né, faça a coisa certa, né? Sim. Esse é o recado que a gente sempre tem que manter. E também tem uma questão bastante interessante nessa alteração dessa lei, que trata sobre as doações. Como é que ficou? Conta um pouco do histórico das doações para os partidos por funcionários públicos. Bom, o que acontecia, Tobias? O artigo 31 da lei dos partidos políticos, ele elencava doações consideradas de fonte vedada. Não posso receber doação de determinado lugar, pessoa, enfim, né? Não posso receber doação de estrangeiro, etc. E uma delas era, eu não posso receber doação de autoridade. Autoridade. Essa matéria foi muito discutida no Tribunal Superior Eleitoral, né? Foi muito debatida, largas discussões, acirradas discussões entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral para definir, então, o que era considerado autoridade, né? Um dos ministros, acho que foi o ministro César Peluso, se não me engano, ele entendeu que a autoridade era aquela pessoa que poderia figurar como réu num mandado de segurança. Tá? Ok, foi uma analogia que ele fez, né? Um delegado, um prefeito, certo? Acabaram, então, por alargar, no final não foi esse o entendimento consolidado. O entendimento consolidado foi muito mais amplo do que esse. Era qualquer pessoa que detinha a condição de chefe, né? A condição de direção
ou chefia, porque nós temos lá os cargos em comissão previstos na Constituição Federal, nós temos direção, chefia e assessoramento. Ficaria de fora o assessoramento. Sim. Todos que fossem direção ou chefia eram considerados autoridade. Então, um diretor de uma estatal que está lá como cargo em comissão, né, aqueles demissíveis, né, enfim, chefe do setor de licitações, certo? Qualquer que estivesse na condição de chefe, tivesse algum tipo de subordinado abaixo dele, era considerado, então, autoridade para fins dessa lei. Sim. Só que era comum, e é comum, faz parte do financiamento dos partidos políticos, a doação por parte desses diretores ou chefes. É natural, né? Então, eu tenho um cargo numa estatal lá e eu vou dispor de um percentual, né, de normalmente até 10% da minha remuneração para o partido, para auxiliar o partido, né? Não era uma obrigação, mas é usual. É usual, é comum, faz parte, né? São pessoas que realmente estão ali preocupadas e fazem parte do partido, inclusive na questão de auxiliar financeiramente, não é? Até pela construção do próprio projeto, porque era um momento também que não existia um financiamento público de campanhas. Exato. Então tu tinha, vem aumentando, né? Tu tinha essa necessidade da existência de uma doação. Exatamente, porque o financiamento público de campanha, que é uma realidade em quase todo o mundo, né? Aqui no Brasil ele vem cada vez mais aumentando o financiamento público. Inclusive vem se falando em 3 bi agora para a próxima. Sim, exatamente. 13,5. Então, vem aumentando, né? Se equiparando aos países europeus e também da América, da América do Norte, né? Que tem muito forte essa questão do financiamento público dos partidos, certo? Então, esses partidos precisavam dessas doações. E aí essas pessoas continuavam lá doando, sem saber que aquilo poderia causar uma desaprovação das contas e considerar aquela doação como fonte vedada. Porque doaram lá em 2014, doaram em 2015, doaram em 2016, né? Até que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento dizendo, não, tu não podia doar. Sim, mas eu fiz essa doação há 2 anos atrás e agora você está julgando a prestação de contas para dizer que a minha doação não podia ter sido feita. Quando eles estavam fazendo essa doação, não se tinha o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral. Resultado, a maioria dos partidos políticos tiveram as suas prestações de contas partidárias desaprovadas com a condenação de devolução de todas essas doações, certo? Sim. Em 2017, no final de 2017, houve uma alteração legislativa em cima da lei dos partidos políticos para suprimir este termo autoridade. Ou seja, a partir de... Abriu para todos. Novembro de 2017, suprimiu desde que fosse filiado a partido político. Então, o filiado a partido político pode doar, só que desde novembro de 2017. Gerou uma lacuna aí nesse espaço. Exatamente. Daqui para frente pode, dali para trás, nós tivemos então uma condenação com devolução de doações, certo? Bom, agora em maio veio o artigo 55D dizendo que essas ficariam anistiadas, né? Ficam anistiadas as devoluções, ficam anistiadas as devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Ou seja, resolveu aquele problema do passado. retroativo. Foi para o veto presidencial, Bolsonaro vetou essa parte. Por que ele entendeu por vetar essa parte? Porque ele entendeu que haveria uma renúncia de receita, né?
e, enfim, que não poderiam anistiar o que já houve condenação no passado. A questão da renúncia de receita ela é bastante relativa, né? É muito, porque Mas, então enfim, faz um ajuste orçamentário. exatamente. Né? Não é um grande questão. problema, né? Não é numa renúncia abstrata, né? Enfim. Voltou então para o Congresso e o Congresso derrubou o veto, dizendo que o veto presidencial não tinha então demonstrado qual era o impacto financeiro. Se você está falando numa renúncia de receita, me diz qual é. Qual é o valor, quanto está pesando e uma decisão liminar no embargo de declaração. É, por aí. E aí, no final das contas, o Congresso acabou, então, derrubando o voto e manteve, né? Então, esse artigo 55D que está valendo aí e ficam anistiadas, então, essas devoluções que não é pouco dinheiro, não. Que não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Isso interfere diretamente, especialmente no caixa dos partidos, né? Porque agora, Totalmente. a partir de agora, os partidos também têm essa liberdade de contar, né, com os seus espaços. Isso é bastante interessante, a questão dos espaços no partido, né? Isso é bastante discutido na hora da formação do governo, especialmente para conquistar também conquistar votos na base, né, do executivo na base. O governo Bolsonaro teve uma dificuldade inicial, né, de conseguir esses votos. Eu queria que tu analisasse sobre um aspecto mais técnico, especialmente, mas essa votação da Previdência, ela foi, na minha opinião pessoal, ela foi um recado. Mas esse recado é claro, de que o governo Bolsonaro está deixando realmente liberado o Congresso para que ele tenha autonomia para votar, ou é uma decisão, ou não, é o contrário, é o Congresso dando recado ao governo Bolsonaro dizendo nós decidimos o que nós queremos fazer, com o crescimento da liderança do Maia. Olha, ou não é nada disso? Na verdade, eu acho que tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas que me parece aí. Dando um recado, o Bolsonaro, sem demonstrar assim, claramente uma nomeação nas estatais de uma forma vinculada, como sempre ocorreu, muita vinculação, né? Eu vou te dar tais cargos lá e você vai votar a favor para mim, né? Não, isso tudo está estanque, nós não vamos nomear ninguém, vamos colocando algumas pessoas técnicas dentro de alguns cargos estratégicos aos poucos, mas eu não estou pedindo voto para você. Me parece essa linha. A gente não está lá para saber exatamente, mas sim, olhando pela aparência é isso. E ao mesmo tempo também, né, o Congresso também demonstrando uma certa autonomia. Bom, já que você não está aqui negociando exatamente como sempre foi feito, né, então eu também vou votar como eu quero. E esse votar como eu quero, o que a gente espera como cidadão, como votante, né, é votar como o povo quer. Vamos esperar que seja isso, vamos realmente esperar que de fato se concretize a vontade do povo por meio de seus representantes, que é o que a gente espera do Congresso, né? Sempre foi como a gente espera. Podemos estar nós dois aqui completamente enganados, mas me parece que é essa linha, né? Agora, se é a vontade do povo exatamente a aprovação ou não da reforma da Previdência é bem complexo, daí é bem relativo, porque é uma discussão até complexa de números, né? Que eu não sou especialista em cálculo atuarial para saber dizer se realmente nós temos todos que esperar até os 65 anos, se deve manter benefícios como LOA ou não, né? LOAs, né? Uma coisa muito clara, a questão do déficit da Previdência ou do superávit da Previdência, ela depende da existência de empregos formais. Exato. Tu tendo empregos formais, tu tem superávit. Tu não tendo emprego, tem déficit. Então, na verdade, atingir a Previdência é um fator de consequência
de um outro problema que não está conseguindo ser estancado. Sim, de fato sim, eu realmente não sou nenhum defensor do Bolsonaro, né? Também não sou nenhum crítico, Sim. tá? A gente sempre tem que analisando tecnicamente essa relação de previdência e da onde que sai o recurso da previdência. Exatamente, mas assim, analisando tecnicamente, eu ouço então uma notícia que me parece boa, né? Que no primeiro semestre, fechamento até 30 de junho de 2019, nós tivemos 408 mil novos empregos postos formais, né? Carteira assinada, que seria, então, o melhor índice nos últimos 5 anos, né? E que em junho teria, não sei se 80 mil novos, algo assim, que comporia esses 404 mil novos, e que esse índice de junho foi o melhor nos últimos 6 anos. Então, parece estar demonstrando um crescimento, né? A gente sabe que os empregos formais, a gente tem aí 12 milhões como índice, mas na verdade eles representam uma parcela, né? Exato. É muito maior a quantidade. Eu queria voltar um pouco aqui para Novo Hamburgo, a gente já está no final do nosso programa, mas para saber de ti as atuações do escritório, porque é um escritório de referência, é um grande escritório aqui da nossa região. Quais são as outras atuações e em que pontos tu destacaria mais o escritório? Certo. Olha, o nosso foco sempre é administrativo, público e eleitoral. Mas eu tenho meu pezinho lá no tributário também, né? Desde que eu me formei, eu sempre atuei no direito tributário. Eu entrei na faculdade por causa do direito tributário. Então, realmente eu não consigo largar muito essa parte também. De vez em quando eu estou fazendo algum trabalho voltado a isso aí. E dentro do direito tributário, eu estou fazendo um trabalho muito interessante para as empresas, que é de revisão tributária administrativa, né? A gente revisa a base de cálculo de PIS e COFINS, base de cálculo da contribuição previdenciária. PIS e COFINS é bastante interessante agora as empresas entrarem antes dessa decisão, não é? Exatamente, tem a questão da exclusão da base de cálculo do ICMS, aí já é uma questão judicial, né? Mas o grande trabalho tem sido feito na área administrativa, sem nenhuma demanda judicial. Sim. Como é que funciona isso? Funciona o seguinte, eu vou assinar um contrato de êxito lá com o escritório, vou pedir informações como do SPED, né? SPED fiscal ou contábil, vou importar para dentro de 9 softwares de cruzamentos de informações, vou cruzar as informações e vou entregar um relatório. Só, meu amigo, a tua base de cálculo aqui está errada, né? Vamos fazer vamos retificar administrativamente, sem briga com a Receita, tudo fundamentado com pareceres da CARF ou da própria Receita Federal, questões consolidadas, porque ajuizar na seara tributária não é tão tranquilo para a empresa, né? Ela pode ter alguns entraves. Sim. A gente nunca sabe o que vai sair da decisão, né? Exatamente. Então, essa revisão é puramente administrativa, né? E retificando declarações fiscais ou contábeis e trazendo um benefício. Quais são as principais teses administrativas, os principais pontos? Desconto base, desconto do Vale Transporte e Vale Refeição da base de cálculo da contribuição previdenciária. Receita Federal já se manifestou dizendo que não deve ser pago e os sistemas administrativos continuam pagando. Sim. A Receita Federal já disse que está errado e os sistemas não foram ajustados. Esse é um exemplo que numa empresa, por exemplo, da Serra, que a gente vem aí trabalhando, e outra do Vale do Paranhana também, que a gente vem trabalhando, ambas, uma tem 400 empregados, a outra tem 700 empregados, um troquinho de nada, de erro de cálculo, vai dar milhões de diferença, né? Muito dinheiro. Uma empresa outra de São Leopoldo a gente fez, de menor, de 80 empregados, no cálculo lá deu 89 mil reais. Não é muito,
Mas é dinheiro. Já ajuda, é dinheiro. alguma coisa. Ajuda no É que caixa no da monte, empresa. do pouquinho em pouquinho gera um monte, né? Exatamente. Doutor Manini, muito obrigado pela tua presença. Seja sempre bem-vindo aqui na Vale TV, no nosso Conexão Política, que também é teu. Tá Então, certo. sinta-se bem à vontade aqui com a gente. Obrigado pela tua presença. Obrigado.